Olá, sejam muito bem-vindos a esta análise detalhada. Olha, nós preparamos este material como um treinamento rápido e bem direto ao ponto, desenhado especificamente para você que atua no RH e para gestores e líderes de equipe em geral. O nosso grande objetivo aqui é entregar as ferramentas práticas que a liderança precisa para identificar e gerenciar os riscos psicossociais lá na ponta, no ambiente de trabalho real. E o foco, claro, é a aplicação prática para prevenir de verdade as doenças ocupacionais. Então vamos juntos? Para a gente entender a urgência real desse tema, 12 bilhões. Dá para imaginar o peso disso? Segundo dados da OMS e da OIT, 12 bilhões de dias de trabalho são simplesmente perdidos no mundo todo, todos os anos, por causa de depressão e ansiedade. Gente, isso representa um baque de quase US$ 1 trilhão na economia global, principalmente por pura perda de produtividade. E trazendo aqui para a nossa realidade no Brasil, os transtornos mentais já são uma das maiores causas de adoecimento ocupacional. Isso ilustra com perfeição o motivo pelo qual dominar essa gestão não é só preencher tabela de compliance, sabe? É uma necessidade absolutamente crítica para a sobrevivência e saúde dos negócios. Então, o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 passos bem práticos. Vamos passar pelo novo cenário normativo, entender o foco da avaliação, conferir 4 passos preliminares cruciais, mergulhar na coleta e análise de dados e fechar com o ciclo PDCA na prática. Começando pelo número 1, o novo cenário normativo. A atualização da NR1 trouxe uma mudança que muda totalmente o jogo. Com a portaria 1419 do Ministério do Trabalho, agora é obrigatório incluir os fatores de risco psicossociais no inventário do gerenciamento de riscos ocupacionais, o famoso GRO, mas prestem muita atenção na expressão relacionados ao trabalho. É exatamente isso. Nós estamos falando de perigos que nascem ali no design, na organização e na gestão das tarefas diárias e que podem desencadear desde aquele esgotamento extremo até os problemas físicos, como os distúrbios osteomusculares, as famosas LER-DORT. Os problemas da vida pessoal do trabalhador, esses ficam totalmente fora desse escopo. O foco é a porta para dentro da empresa. E isso nos leva à parte 2, o foco da avaliação. Bom, aqui a gente precisa quebrar um mito gigantesco. Muitos gestores morrem de medo de que avaliar riscos psicossociais signifique, sei lá, ter que bancar o psicólogo ou terapeuta da equipe. Definitivamente não é o caso. Sob a lente da NR1 e da NR17, o papel do RH e da liderança é fazer a avaliação do trabalho. É olhar para os processos, para o volume de demandas, para o grau de autonomia que a equipe tem. E isso não pode, de jeito nenhum, se misturar com o exame médico individual. Fazer diagnóstico de saúde de cada pessoa continua sendo território exclusivo da equipe médica lá no PCCMO. Resumindo, a liderança avalia o ambiente e a tarefa, nunca a mente de quem trabalha. Entendido isso, vamos para a parte 3, os 4 passos preliminares. Antes de sair coletando qualquer dado, existem 4 etapas iniciais que são o alicerce do planejamento. Passo 1. Avaliar se a empresa precisa trazer uma ajuda especializada de fora. Passo 2. Envolver todo mundo, desde a alta direção até o chão de fábrica. Passo 3. Deixar muito claro quem é responsável pelo que na condução desse processo. E o passo 4, que talvez seja o mais importante, é comunicar às equipes com total transparência sobre o que vai ser feito e o porquê. Um bom planejamento corta a resistência pela raiz e organiza a casa antes da ação. E para que esse planejamento não fique só na teoria, a colaboração tem que ser real. Trazer a CIPA para a mesa e o SESMIT, caso a empresa tenha, é o que realmente prepara o terreno. A escuta ativa de todas essas partes cria a fundação de tudo. Pensa comigo, ninguém vai preencher um formulário com sinceridade ou admitir que está sobrecarregado se não sentir que o ambiente é extremamente seguro e confiável, certo? A confiança é a chave aqui. O que nos joga direto para a parte 4, a coleta e análise de dados no dia a dia. A base de tudo isso é a avaliação ergonômica preliminar, a AEP, que é obrigatória para todo mundo, até para aquelas empresas menores que são dispensadas do PGR. E para mapear esses riscos no ambiente real de trabalho, a gente tem métodos muito bem validados. Dá para fazer observação direta da rotina com um diálogo bem aberto, dá para organizar workshops com áreas específicas da empresa, ou usar aqueles questionários estruturados, cientificamente validados e, claro, totalmente anônimos. Para deixar a vida das nossas lideranças e supervisores mais fácil, olha só esse roteiro simplificado de coleta de dados. A gente começa escolhendo uma área ou atividade como piloto. O grande segredo aqui é observar o trabalho real, aquilo que realmente acontece no corre-corre do dia a dia, e não só a tarefa que está bonitinha no manual ou trabalho prescrito. Se a escolha for aplicar pesquisas com os funcionários, garantir o anonimato é inegociável. Sem ele, a verdade não aparece.
Depois, envolva a CIPA o tempo todo e classifique o risco usando os critérios que já existem no GRO. E um detalhe importante, nas situações mais complexas, onde o bicho pega mesmo, essa avaliação inicial vai precisar evoluir para uma análise ergonômica do trabalho mais profunda, a AET. Na hora da coleta, você precisa saber exatamente onde mirar. A gente busca perigos práticos, fatores de risco como o excesso de demanda, a falta de autonomia nas decisões ou até funções que não estão claras para a equipe. Se isso passar batido, as consequências não são brincadeira. Estamos falando de transtornos mentais, esgotamento severo e problemas físicos. Por exemplo, se durante a avaliação você nota que uma equipe faz hora extra todo santo dia e nunca consegue fazer as pausas de descanso, bingo! O perigo de sobrecarga já está mapeado ali, na sua frente. Finalmente, chegamos à parte 5. Como colocar o ciclo PDCA na prática? A norma exige melhoria contínua. Não tem como fugir. E para organizar isso, usamos o ciclo PDCA, que casa perfeitamente com a norma internacional ISO 45003 de riscos psicossociais. Primeiro, o plan, planejar e identificar. Depois vem o do, agir e implementar medidas de prevenção. Usando aquele exemplo das demandas excessivas, que controles práticos a gente pode criar? Pode ser flexibilizar o horário, criar reuniões curtas semanais só para priorizar o que é urgente, forçar pausas para um café longe da tela ou até redistribuir as metas entre o time. Só que implementação não é a linha de chegada, viu? Aí entram o check e o act. A liderança tem que ficar de olho. E esse monitoramento contínuo só funciona se a CIPA e os trabalhadores estiverem participando ativamente. Afinal, é quem está com a mão na massa que vai te dizer: olha, aquela pausa que a gente criou realmente ajudou a baixar o cansaço. Ou aquela nova divisão de tarefas não mudou em nada o estresse. Se a medida não resolveu, a gente ajusta a rota, age novamente e o ciclo recomeça. É vivo, é dinâmico. E para fechar esse nosso treinamento, eu deixo uma provocação bem direta para a reflexão de quem está na gestão e no RH hoje. Olhe para o seu departamento agora. O jeito que o trabalho está estruturado, as metas que estão sendo cobradas, a forma como os processos fluem, tudo isso está servindo como um escudo de prevenção para a sua equipe ou está funcionando como uma verdadeira máquina de adoecimento? Ter a coragem de responder a essa pergunta com honestidade é, sem dúvida, o melhor ponto de partida para você iniciar a sua avaliação ergonômica preliminar amanhã mesmo. O momento de agir e construir um ambiente psicologicamente seguro é agora. Mãos à obra e até a próxima!